Fala, meus queridos, meus maravilhosos, extraordinários, como é que vocês estão? Eu sou Flávio Monteiro, terapeuta sistêmico. Estamos aqui mais uma vez, agora com um casal maravilhoso que eu já vou apresentar para vocês em mais um episódio de Casos de Sucesso. Hoje é a versão casal, a versão família. Então seja bem-vindo a mais um Terapia na Veia para você sentir, pensar e curar. E hoje vamos falar de casamento. O nosso querido amigo de Jair, meu querido, obrigado por ter vindo mais uma vez. Você já conhece, o cara estava aqui não tem muito tempo. E como nós prometemos, trouxemos hoje a prova viva. Olá. Essa daqui é a nossa amiga Gold, né? O nome dela é Ouro mesmo, certo? A gente sempre brinca com esse trocadilho aí, porque ela é maravilhosa. Gold, se apresente para o pessoal. Bom, eu sou a Gold. Oi para todo mundo, primeiramente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai assistir. Meu nome é Gold, tenho 43 anos, sou casada com o Jair há 15. Ele não esqueceu a data, não. Ele não esquece a data, eu sempre esqueço, por isso que ele está aqui do meu lado para mim corrigir. Mas enfim, são aí mais de 15 anos de união. Perfeito, muito bem. Estou muito feliz de vocês estarem aqui no nosso estúdio, que é na nossa casa mesmo, aqui é todo mundo em casa, né? Hoje vamos falar de terapia de casal. Então, gente, aqui nós temos vários modelos de terapia e eu fico muito feliz quando um casal vem junto, porque a gente brinca, né? Brinca, aquela brincadeira que tem um fundo de verdade, que a gente faz assim, ó. Veio o casal, digamos que esse aqui, do lado esquerdo do coração é a mulher, esse aqui é o homem. Se um só se trata, independente de quem seja, vamos dizer que é a esposa, que é mais comum de acontecer. Ela vai fazendo isso. Então ela resolve alguns problemas, mas por ela criar essa distância de maturidade, de adultidade, aparecem outros problemas. Mas aqui aconteceu algo maravilhoso. Os dois se tratarem, os dois vão crescendo juntos. Então hoje vamos falar a respeito disso, certo? Então olha, não tem muito tempo, o Jair estava aqui, no último episódio, em um dos últimos, né? Ele falou muito sobre o antes e o depois. Então antes da gente entrar na parte do casal, Gold, conta pra gente como é que foi para você ter contato com a sistêmica, como é que era a sua visão de vida, como é que você olhava para você mesma, para as suas dores antes e como é que foi o depois da sistêmica? Na verdade, antes não existia olhar para mim. Existia apenas o viver. Vamos sobreviver que fica mais fácil. Eu brinco de modo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Exatamente, era exatamente isso. Então não existia um olhar. Simplesmente estava ali fazendo as coisas como achava que elas tinham que ser. E aí começou a ficar um pouco mais difícil. Começou a ficar bem tenso, porque eu sempre tive aquela questão da minha cobrança interna, a questão de culpas, de muitos medos, sem entender exatamente o que era. Mas eu tentava sempre abafar alguns sentimentos, falava, eu não preciso ver sobre isso, vai passar, daqui a pouco passa, mas era sempre aquele ciclo. Então eu acabava não olhando tanto assim, porque eu falava, não preciso mexer, eu vou conseguir resolver, eu vou resolver, uma hora isso vai se resolver, então era sempre esse pensamento, mas era um ciclo muito ruim aquilo que eu vivia. Uhum. E quais eram as suas principais dores, principais questões que você jogava para baixo do tapete, mas daqui a pouco ele voltava? Jogava e voltava. O que eu mais jogava era que tudo que eu fazia não era bom o suficiente. Então, eu sempre que eu fazia algo, eu olhava para aquilo e falava, não foi bom, podia ter sido melhor. E era uma cobrança interna muito grande, e isso era uma coisa que pesava muito. Então, assim, eu sempre jogava isso, assim. Eu aponto, às vezes, no meu trabalho voluntário, o fato de não falar com uma pessoa era motivo de não foi bom. E não dependia nem de mim, porque era a pessoa quem não quis. Mas o fato de não conseguir falar, eu falava, isso aqui não foi bom, não quero nem dizer que eu saí hoje para fazer o meu trabalho voluntário, por exemplo. Isso era uma coisa recorrente, era uma coisa muito recorrente. Muito legal. Bom, parabéns pela coragem de abrir isso aqui, porque não é fácil, né? Falar isso aqui na internet. E Gold, quando você teve contato com a sistêmica, que clareza você teve? Aliás, você já tinha feito algum tratamento psicológico, terapia, alguma coisa antes? Eu lembro de fazer
de ir para psicologia, para psicólogos, logo que os meus pais se separaram, que minha mãe achou que era necessário. Mas para criança, ali era um mundo muito gostoso, porque as coisas eram feitas todas na base de algumas brincadeiras que dali ela conseguia tirar. Então, essa foi o meu primeiro momento. Teve um segundo momento em que eu tentei, o psicólogo falou que eu não precisava, que eu fui para casa, tá tudo bem. Eu achei muito esquisito, mas ele falou, não, você tá bem, você já resolveu, Eu me lembro dessa. você se entendeu, você achou o ponto, É então isso. pode ir para casa. Aí teve a terceira vez, que foi muito bacana. Eu consegui ter clareza sobre algumas coisas relacionadas a mim, daquilo que eu gostava, do que eu não gostava, mas ainda faltava alguma coisa ainda, eu precisava de mais. E aí foi quando eu conheci você, e aí as coisas começaram a ser mais diferentes, assim. Quando eu tive contato com a sistêmica, eu acho que assim, eu nunca tinha parado para pensar na dinâmica da minha vida, com as pessoas que estavam envolvidas na minha vida, como eu estava doentia, como estava ruim. E uma coisa que eu lembro muito bem da primeira vez que eu fiz o posicionamento é ver o Djair muito longe, muito distante de mim. E quando eu vi isso dentro da sistêmica, eu falei, de fato é. E aí eu consegui começar a entender muita coisa. Eu falei, poxa vida, a pessoa que deveria estar do meu lado não está lá. Está anos-luz atrás. E existiam outras pessoas que estavam à frente. Outras pessoas que estavam ali do meu lado. Então isso mexeu muito comigo. Mexeu bastante comigo. E isso foi bom. Foi bom porque realmente foi exatamente no momento em que eu precisava muito mexer nessa parte para resolver. E o pós-constelação familiar, o pós-representação dos membros da sua família, o que você mais sentiu assim, nossa, isso aqui eu vou ter que mexer mesmo? O que você mudou na sua vida depois do tratamento sistêmico? Que eu mudei, eu passei a analisar mais os meus pensamentos e mais as minhas atitudes. E a ter mais conversas comigo mesma. Como, por exemplo, você precisa mudar essa dinâmica com a pessoa que está do seu lado. Com a parte familiar, eu sempre fui aquela que sempre fui colocada como a Gold, ou a Gold me resolve, ou pergunta para ela, ou eu vou chamar sua tia, eu vou falar com a Gold, ela vai saber disso. É como se as pessoas tivessem... A Mulher Maravilha. Eu passei muito medo. Então, assim, as pessoas, pelo meu jeito de ser, às vezes as pessoas elas tinham muito... Parecia um medo, assim. E só um adendo, as pessoas realmente tinham medo da Gold, e ela gostava disso, tá? Ela gostava disso, assim, ó, qualquer coisa eu vou falar com a Gold. Qualquer coisa, ó, vou falar com a sua tia. Já era a figura de autoridade, né? Se chegar nela, deu ruim. A figura de autoridade. E quando chegava nela, e ela gostava disso porque ela resolvia. Ela ia pra cima, seja do que for, e ela resolvia. Então, ela era temida mesmo. Uhum. E assim, eu dou risada hoje, ok, mas não é uma coisa bonita. É o que eu ia te perguntar agora. Não, né? não é uma coisa Apesar bonita. de ter essa coisa de encher o ego, mas na prática... Não é uma coisa bonita. Ao ponto de já saber que minha mãe muitas vezes escondia as coisas de mim porque ela sabia que eu ia falar alguma coisa. Pois é. Ou seja, a inversão dos papéis ali estava claro após a sistêmica, que eu consegui entender. E aí, de fato, após isso, eu conversei com ela, eu alinhei algumas coisas com ela, porque eu não sou mãe dela, eu sou filha. E muitas vezes eu me colocava num papel de mãe, ao fato de querer questionar o que ela estava comprando, o que ela estava trazendo para dentro da própria casa dela. E isso não só na época em que eu morava com ela. Até mesmo depois que eu saí, depois que nós saímos da casa dela, eu ainda dava pitaco nas coisas que ela tinha que fazer. Então, a sistêmica, ela trouxe isso para mim. E de colocar limites, de determinar... E assim, o principal, de eu ter aquele reconhecimento de que eu sou filha, eu não sou mãe. E é interessante isso. Porque eu lembro que na casa da minha sogra tinha a Gaveta da Alegria.
Você Ainda tem até abria, hoje. você abria a gaveta e imagina tudo que você pode pensar de guloseima. Tinha naquela gaveta. E o que minha sogra fazia? Esse negócio era um negócio tão pesado que ela deixava algumas coisas na gaveta da alegria e tinha uma outra porta de um armário que ela deixava os tipos especiais, sabe? Guardado lá. Porque ela sabia que se a Goldinha visse aquilo, a Goldinha ia falar. Não, ela não guardava, ela literalmente ela escondia. Ela Escondia mesmo. Por conta do meu jeito de ser. Uhum. E esses dias aí você vê como as coisas melhoraram muito. Esses dias nós fomos na casa da minha sogra de novo e eu fui lá mexer na gaveta da alegria. E daqui, vai de lá, vai de lá. A Goldie viu um monte de coisa lá. O que ela fez? Não é problema meu. Eu vi que ela deu aquela assim, sabe? Não é problema meu. Que legal, isso é uma coisa que eu não sabia. Legal, cara, Incrível. legal, muito É, bom. porque você começa a prestar mais atenção nas suas atitudes. E eu comecei a fazer muito isso. A pensar muito mais naquilo que eu estou fazendo. Ou antes mesmo de falar, pensa um pouquinho mais. Claro que dá umas escapadas às vezes. É um processo. É um processo. Somos humanos, né? É um processo. Mas eu fico muito feliz hoje de poder ver, assim, que hoje eu presto atenção naquilo que eu estou pensando e muitas vezes eu paro e penso, realmente vale a pena dizer? Eu converso muito comigo, converso bastante, já conversava antes, mas agora o nível de conversa que eu tenho comigo mesma é bem diferente. Isso aí que você falou, eu quero até deixar uma mensagem, que é um recado para todo mundo. Gente, olha que interessante, eu fiz uma pergunta. Como é que foi a sua vida pós-sistêmica? A resposta dela a gente pode resumir praticamente toda em uma palavra, que é autorresponsabilidade. Sua resposta mais ou menos foi assim, ó. Eu olhei para mim, para as minhas ações, para os meus pensamentos, para o meu posicionamento, e é isso que faz a vida da pessoa dar certo depois de uma terapia. Pode ser comigo, pode ser com qualquer profissional que for. Pode fazer sistêmico com qualquer bom profissional. O que vai mudar não é a constelação, não é o profissional, é o posicionamento, a sua autorresponsabilidade. Então, muito bom, vou estar de parabéns por isso. Conta um pouquinho pra gente também sobre casamento. Como é que era o casamento antes? Que a gente está aqui curioso, queremos tirar a prova real de muita coisa que o Djair falou. Ele já entregou que ele era um homem infantilizado, que você ditava o caminho, ó, vamos fazer isso e ele seguia. Mas vamos ouvir de você agora. Nós não combinamos antes, esse que é o problema agora. Aqui é no improviso, tá, gente? Aqui o negócio sai do coração. É aquela coisa. Se as pessoas sempre tinham aquela visão de que, fala pra ela que ela vai ver o que faz, no casamento não seria Era igual. diferente. Não seria diferente. Então tinha aquela coisa de, vamos fazer assim. Não, faz assim. Faz assim, um jeito autoritário. Era muito autoritário. Era muito autoritário. E como eu disse pra você, eu venho de uma família onde minha mãe era autoritária. Minha mãe era autoridade. Então eu sempre busquei mulheres na minha vida que faziam essa mesma coisa. Aquela história de chave e fechadura, né? Cada chave vai ter a sua fechadura certa, senão não encaixa. E pra mim eu estava na minha zona muito de conforto. Eu chegava em casa, eu tenho que fazer isso, tá bom. Beleza, o que tem que fazer? Tá fácil. Tá bom. E não existia E quando quando uma pessoa ela tem essa forma de posicionamento, de ser muito autoridade, pouco se dá importância para a questão do diálogo, do que você acha, do que você quer, você acha que tá bom assim. Não existe um diálogo, existe apenas um faça. Eu mando, você obedece. Então assim, Não existia diálogo. não tinha essa questão de vamos conversar, vamos tentar ver aqui. Você acha que fica bom dessa forma? Não existia isso. Então assim, faz aqui que é assim. Já pensei, já resolvi aqui na minha mente, então assim, vai e faz assim. E não é só isso. A agulha é uma habilidade, mas ao mesmo tempo não é. Ela me engolia na conversa, assim, nos argumentos. Eu não tinha argumento. E nós sabemos que hoje muitas mulheres ainda são assim. Então o que eu fazia? Beleza. Eu falava, tá tudo certo. Prefiro evitar o confronto. Eu não queria confrontar, ela falava, eu fazia. Não tinha como dar certo esse tipo de relacionamento. Não tinha como dar certo. Porque ela era o homem da casa. E aquela questão de muitas vezes
se colocar nessa posição como um homem da casa, né? Como ele mesmo falou aqui. Até mesmo a questão de proximidade, de carinho. Então, como homem da casa, como qualquer homem que pensa A menos do gente que falou sobre isso na isso, nossa conversa, que era até que você fale para as mulheres, né? Claro, com muito respeito, com muita privacidade, mas na questão da intimidade sexual, como é que é para uma mulher olhar para um cara que, em termos, vamos falar assim, numa linguagem sistêmica, tá assim, ó, você cuidando da criança dele e ele mais aqui atrás, você sendo mãe dele. Como é que é a intimidade de um casal assim? Ou não é? eu acho que tá mais para não ser. Não tem, né? Porque assim, quando dá para ficar junto, tá bom. Se não dá, tá tudo bem também, vamos seguir a vida e vamos fazer as coisas. E era uma coisa muito. Não tinha Paixão. carinho. Eu não digo pela Eu dou um nome para paixão. isso. eu não- Borogodó, não tinha o Borogodó. não tinha, assim, essa coisa de viver muitas vezes de uma forma como se fosse o homem da casa, e normalmente a gente, mesmo, talvez hoje seja um pouco diferente, mas a gente sabe que o homem, ele tem menos tato, tem menos sensibilidade, aquela coisa da afeição, de estar junto, de fazer um carinho e tal. Eu era exatamente isso, assim. Eu era muito direta, sempre muito direta. Vamos porque precisa. Tanto é que quantas vezes eu brincava com ela, fala meu homem, não fazia isso. Quantas vezes eu brincava isso com ela. Só que era uma brincadeira horrível de fazer. Era uma brincadeira, foi quando eu falei, pô, não. Ou eu falava pra ele, assim, você precisa me dar o que me é devido. E é isso. Eram umas brincadeiras assim. Mas era brincadeira? Era. Mas era realmente o que se pensava. Aí você pensa, uma mulher, ela tem que ser assim? Ou me dá aí o que é devido? Ou pior, Não existe isso. né? Ou até mesmo, como que uma mulher ela vai se sentir atraída por uma pessoa assim? Sim, esse é o ponto. De onde Como que uma nasce o mulher desejo? vai se sentir atraída por um homem que ela manda, um homem que só faz o que ela quer, um homem que não conversa, um homem que não se posiciona? Aí E essa era a nossa dificuldade. acaba sendo mais uma necessidade física. Sim, tanto que eu vou resolver. Era desse jeito. Né? sim. Tanto que eu falava pra ele. Por isso que eu usava essa frase, assim, essa Que brincadeira brincava muito, assim. de você precisa me dar o que é devido, porque realmente o corpo, ele pede. E era isso. E era assim, era feio. Era assim. E aí veio a sistêmica, que eu comecei a prestar atenção. Gente, é incrível, assim. A questão de se fazer uma terapia em que você realmente quer, porque você tem que querer, né? Não adianta querer colocar nas costas do terapeuta falando, resolve, você tem que resolver o meu problema. Você tem que resolver o que está acontecendo. Não. Existe a sua parcela de responsabilidade de querer mudar, de querer fazer diferente. E aí eu comecei a prestar mais atenção. E muitas vezes falar para mim mesma, você tem que ser mais carinhosa. Você tem que ser mais carinhosa. Você tem que... Porque para mim sempre foi essa questão Do toque. do toque. Sempre foi muito difícil. Sempre foi. E aí eu me vi muitas vezes, depois principalmente da terapia, e eu fiquei muito feliz o dia em que eu falei para ele, que eu fui dormir e eu chamei ele e falei assim, fica aqui comigo hoje. Eu só quero que você esteja do meu lado. Foi incrível. Em que eu pude deitar no peito dele e ficar ali só isso. Eu falei para ele, fica um pouco comigo aqui hoje. E isso foi porque... eu mudei sozinha? Não, eu precisei da terapia. Eu realmente precisei da terapia. E hoje a gente tem muito mais essa proximidade. Essa proximidade, essa questão de abraçar mais, de beijar mais. A gente tem muito mais isso. É muito diferente. É aquela coisa que se perde com o tempo do namoro. A gente tem isso hoje. Né? São 20 anos juntos já. Ela falou... Contando tudo, tá? Contando tudo, né? Casamento, namoro. Eu lembro. Mas enfim, brincadeira aqui. A parte de namorar, nós não tínhamos. Era uma coisa tipo assim, vem cá. Resolvi, tchau. Era isso. É físico, totalmente. Ou tipo assim, vai demorar quanto? Sabe? Tipo assim.
E hoje não. Hoje é totalmente diferente disso aí. Depois que eu me tratei e depois que ela se tratou, nós vimos que nós precisávamos melhorar a nossa relação como marido e esposa. Porque é uma coisa, algo que, assim, eu não quero de forma alguma, dentro do meu casamento, Conversamos muito sobre isso. é viver um casamento morno. Não dá, Viver não dá. um casamento que você Ou é tudo ou é acorda. nada. Não, não dá pra ser você morno, não dá. acorda, você dá aquela bitoquinha. Aí vai trabalhar, tchau. Aí chega, dá aquela bitoquinha. Gente, não. Por que quando eu namorava, por que quando Era aquela antes coisa. era uma coisa Agora, boa, por que agora Por que tem que mudou? ser assim? Não. Onde está escrito que tem que ser assim? Não, e assim, eu não quero isso. E a terapia, e quando eu decidi fazer a terapia, foram outras coisas, mas com o tempo eu fui vendo essas necessidades, porque eu sempre coloquei, eu não quero um casamento mal menos, mais ou menos. Eu quero, por que não pode ter intensidade? Por que tem que ser uma coisinha? Mais ou menos. Me dá um abraçozinho aqui. Não, gente. Não, é abraçar. e é possível. Hoje Por vê que que é não? possível. Por que não? Porque Sim. assim, se você escolher aquela pessoa para estar ao seu lado, que seja incrível. Tem que ser incrível. Se não ficar sozinho. Não, exatamente, fica E sozinho. era uma coisa que nós conversávamos muito sobre isso. Até pouco tempo atrás nós estávamos falando sobre isso, né? Que é sempre um processo, né? Então a gente sempre está tentando melhorar como casal, sempre. Tentando, e sempre mais alinhado. A gente era muito desalinhado. Hoje a gente está bem mais alinhado, como nós conversamos anteriormente. Mas é interessante porque a gente sempre fala sobre isso. Para viver mais ou menos, cada um procura o seu lado. Tá? A gente tem um outro problema religioso, isso aí tudo. Mas é difícil, porque o casamento tem que ser incrível. Tem Foi que ser feito para incrível. ser assim. Né? Foi escrito para fazer assim. Foi feito para ser assim. Né? Por exemplo, o homem e a mulher foram feitos para se atrair. Desde que os dois estejam na sua posição correta. Se não inverte os valores, não tem como dar certo. E quando nós descobrimos isso, opa, peraí, eu tenho que tomar as rédeas aqui, as coisas melhoraram demais. É isso aí. Goi, deixa eu te perguntar uma coisa antes de a gente já chegar na parte boa. Você comentou por alto, eu queria que você aprofundasse na questão assim, de ser pesado esse lugar. Fala pra mulherada aí que está nos assistindo, né? Temos a grande maioria do nosso público são mulheres. Por que eu quero aprofundar nisso? Eu e Edna conversamos com muitas pessoas que quando a gente fala, olha, você vai ter que sair desse lugar de chefe, de estar aqui por cima e ir para um lugar mais vulnerável, de ser cuidada, deixar seu marido liderar, deixar ele tomar as decisões. A mulher fala, não, peraí, como que eu faço isso? Eu vou ficar nesse lugar, né? Eu vou ficar aqui na posição de maior. Ela não consegue sair desse lugar e ir para um lugar de... Não é questão de ser inferior, de ser cuidada, ser protegida como um vaso mais fraco. Mais frágil, melhor dizendo. Enfim, falei muito, mas não fiz a pergunta. A pergunta, o que eu quero saber exatamente, é assim. Fala para essas mulheres, deixa eu até formular melhor essa pergunta aqui. Esse lugar, ele massageia o ego, esse lugar de chefia massageia o ego. Mas é gostoso viver 5, 10, 15, 20, 30 anos nesse lugar? É horrível. É horrível porque chega a um ponto em que aquele peso todo, ele passa para o seu físico. Então é muito mais mais dores de cabeça, dores nos ombros. É pesado, é horrível viver assim. Então, fica muito melhor quando você trabalha isso e se esforça para estar dentro de onde você tem que estar, dentro da sua posição. E tem que entender qual é o seu lugar. Porque, de verdade, é cansativo. É cansativo ao ponto de chegar no final do dia e você não ter vontade de conversar com ninguém. Você está exaurida, você não tem mais energia no corpo, né? Totalmente. A pessoa fala com você, você fala, nem fala comigo hoje. É pesado demais, é horrível. Não vale a pena, não vale a pena querer se manter dentro dessa posição guerreira. de autoridade, de guerreira, porque, gente, pega a foto de uma guerreira,
Um guerreiro. Depois de um dia de batalha, como que ele tá? Lindo, maravilhoso? Não, ele tá destruído. totalmente acabado, sujo, cansado. Vale a pena ficar assim? Machucado. Inclusive, muitas mulheres que a gente conversa, o ciclo menstrual tá todo desregulado, tem endometriose, tem um monte de doença. Por quê? Porque tá, uma das causas é essa, tá a vida toda no papel de eu sou guerreira, eu resolvo tudo, né? Claro que é muito difícil, assim, tantos anos de uma forma para se livrar daquilo. É um processo que cada um vai passar pelo seu processo. E às vezes volta. E às vezes volta, dá aquelas recaídas. É uma recaída. Só que aí a gente chega Agora você já no- sabe. Agora já sabe. É, sim. Agora já sabe. E age na situação. Então, E age na assim, situação. não vale a pena. Então já vamos emendar na parte boa, vamos falar de coisa boa. De Jair, no nosso papo aqui, homem com homem, a gente falou muito da parte financeira. Vamos entrar nessa parte aí. Como é que foi, depois da terapia, a parte financeira? Como é que era antes, né? Ele comentou pra gente assim, teve períodos da vida de vocês que vocês faturavam muito dinheiro e estava sempre uma desordem. Depois, mesmo faturando, entrando menos dinheiro na renda familiar, a coisa ficou leve. Como é que é a sua visão sobre esse antes e o pós? A minha visão, e assim, acredito que seja um pouco diferente da dele. De fato, teve essa fase muito conturbada, assim, da gente, a questão das nossas finanças, mas terapia é um processo. E eu até estava comentando com ele essa semana que eu tive, assim, uma luz aqui na minha mente, porque eu queria viver dentro de um modelo que muitas pessoas têm, que é aquela coisa o homem, ele chega ali, faz as contas, ele coloca em planilha, ele faz isso e tudo. Eu queria muito isso, Rogério. E eu queria tanto ao ponto de muitas vezes ficar frustrada por não ver que ele estava colocando as coisas no papel. E de verdade, assim, era uma frustração tão grande que, assim, lógico, se você está frustrada, você, às vezes, você dá umas explodidas, assim, fala algumas coisas e tal. Ou, às vezes, no meu caso, eu não falo muito, dependendo do que for. A cara entrega, né? Mas ela se fecha. A cara entrega, eu me fecho numa bolha, assim, numa concha, que, assim, não tem o que faça sair daquela concha. E nessa semana, para você ver como é um processo, né? Há quanto tempo a gente se conhece, há quanto tempo eu fiz terapia e como é essa questão do processo. Essa semana eu entendi que a nossa dinâmica é diferente. Eu aceitei. Porque eu tenho uma facilidade muito grande de fazer uma planilha, colocando todas as coisas bonitinho, com cor. Eu consigo, aquele dinheiro que está entrando, eu consigo pensar no que eu vou pagar, como que eu vou fazer. Não, isso aqui eu vou esperar até tal dia, isso aqui não vou pagar isso aqui agora. Eu tenho mais essa facilidade. O nosso dinheiro, antes cada um meio que tinha ali, né, a sua conta, você tem o seu, eu tenho o meu. Ele sempre soube quanto eu ganhava, porque eu não me importava dele saber, ele também não. A gente sabia quanto cada um ganhava, mas cada um passou a continha ali. Cada um levando ali Nós estávamos alinhados. as suas Nós vivia de forma assim, separada. Junto, mas separado. Era isso. Aí depois, né, com todo o processo, aprendendo e tal, as contas precisam ser todas juntas. Mas ainda assim, sendo todas juntas, eu joguei pra ele, falei, você vai fazer. Se Você- vira. Você Foi onde eu entrei. faz a planilha. Foi onde eu entrei numa confusão muito grande pra mim. Porque Ele não assim, conseguia. eu não sei gerir, como eu disse, né, na nossa conversa. Eu não sou bom gestor, eu sou bom executor. Tem que sair lá fora, quanto tem que trazer? É isso, eu vou e trago. Só que eu não conseguia gerir isso e era muito frustrante pra mim. Porque ela esperava isso de mim e eu não conseguia fazer. Aí às vezes eu queria assim, sabe aquela coisa quando a pessoa tá assim, você quer olhar, mas você fala, não vou olhar não, porque isso daí não cabe a mim. Ele se vira. Isso não cabe a mim, eu não quero saber. Só que tava pesado, ainda assim tava Desalinhado. pesado, tava. Mas essa semana eu tive uma clareza muito grande
que eu falei, eu sou melhor fazendo isso. Ele vai fazer o papel dele, que é trazer o dinheiro para casa. A gente hoje concentra tudo numa conta só, então foi a forma como a gente viu que é melhor se trabalhar. E eu vou fazendo aquilo que eu sei fazer bem, que é fazer essas... E eu aposto que agora você se sente até mais segura, não sim, é? sim. De você só falar pra ele, ó, a coisa tá indo assim, precisamos de X hoje. Sim. Você sabe que ele vai matar 25 dragão, 52 leão. Eu sei, e ele vai. E aí, assim, e se tornou muito automático, porque eu não preciso... e aí? Cadê? Eu não preciso ficar cobrando. É automático. É automático. Aí, se de repente passa, assim, eu falo, cadê aquele valor? Eu preciso desse valor porque eu sei exatamente para onde ele tem que ir. Inclusive, hoje eu não passei ainda. E eu Provavelmente ela ia falar assim, ó, daqui a pouco. Mais tarde ela assim, ó, cadê não passou o valor? não, né? Mas hoje assim... Mas funcionou muito bem pra É. gente. A gente tava fazendo isso aí já faz uns 20 dias. Uns 15 a 20 dias. Que a gente tá fazendo isso. Mas esse estalo dela... Foi agora. E aí, me ajudou muito isso, como casal. Porque era assim, tá bom, tá na sua mão. Mas tá mesmo. Sabe? Sabe assim, toda hora eu me sentia cobrado. Ela olhava pra mim, tipo, soltando raio. Eu falei, e agora? Como é que eu resolvi isso? E foi. Aí ela tocou. Lembra? A gente tava falando de conversas difíceis. Geralmente as conversas difíceis parte dela. Parte da mulher. Parte dela. Então nós tivemos essa conversa difícil, que no final das contas se tornou uma conversa leve. Fácil, isso aí. E aí, automaticamente, legal, eu tirei um peso, porque eu aceitar. Aceita. Aceitação é o caminho da cura. Aceita o que você faz. Isso. Aceita aquilo que você sabe fazer bem. Aceita. Então, quando eu aceitei, eu percebi se eu aceitei, eu tirei um peso de mim. E automaticamente eu tirei um peso dele. Porque aquela cobrança, aquela cara feia que eu ficava muitas vezes por estar frustrada, porque ele não estava fazendo como na minha mente era o que era correto, eu tirei esse peso dele. Então, as coisas caminham diferente. Olha, aí agora você imagina para um casal. Nós estamos juntos há 20 anos. Então, quantos casais estão juntos nessa mesma idade? Hoje em dia, poucos. Hoje em dia. E assim, imagina só, todos os dias você chegar em casa, você está cansado, você trabalhou 12, 13, às vezes 14 horas um dia. E a cara feia. E aí você chega em casa, a sua esposa mal olha na sua cara. Eu falei, caramba, meu, é muito difícil. Tem até uma história sobre isso, não é fábula não, gente, como é que é mesmo o nome? Uma história fictícia? Tem um nome para isso. Fugiu agora, tá na parábola, isso, exatamente, uma parábola que é assim. O camarada, um guerreiro lá, né, um guerreiro medieval, morava num reino onde tinha um dragão que estava assolando todas, já ouviram essa parábola? Não. O dragão estava assolando todas aldeias da redondeza. Passava lá, cuspia fogo do céu, e gente ferida, casa destruída, era uma loucura. E o rei sempre contratando, né, o guerreiro tal, famoso, e não conseguia. Daqui a pouco o guerreiro era derrotado, e contratava o outro e não conseguia. E o reino sendo devastado por aquele dragão. Aí esse guerreiro virou e falou assim, eu vou resolver esse negócio. Eu sei que eu tenho capacidade de matar esse dragão, que eu me garanto. Foi lá, conseguiu falar com o rei, falou, deixa comigo, não é altíssimo não, como é que é o nome? Alteza, deixa comigo, que eu vou lá matar esse dragão. E o danado foi lá, entrou na caverna de espada, escudo, lança e matou o dragão. Aí, imagina quando esse cara voltou pro reino. E a gente foi uma festa. Todo mundo tratando ele como um herói, né? Gente, um semideus aqui. E aí quando ele botou o pé em casa, tudo que ele queria era a aprovação da esposa dele. O que aconteceu? Ele chegou naquela euforia, naquela empolgação, como você falou, né? Todo sujo, destruído, ensanguentado, machucado, arrastando o equipamento dele de batalha. Entrou em casa, primeira coisa que ele ouviu da mulher. Pelo amor de Deus, você está sujando a casa que eu acabei de limpar. E brigou com o cara de cima a baixo. Então, é claro, isso é uma parábola, né? Uma fábula, mas isso ilustra o quê? Essa coisa que a gente está contando aqui. O homem sai, você falou, fica 10, 12, 14 horas na rua, fazendo isso aqui, ó. Para matar os dragões, né? Eu falei no singular, mas a gente eu sei falar no plural, tá fazendo uma brincadeira. Os dragões do dia a dia aí, os dragões, né? São muitos. E aí quando chega em casa, tudo que ele quer é ouvir da esposa dele. Poxa, meu amor, parabéns, ó, tô feliz que você voltou vivo,
deu tudo certo, conseguiu o dragãozinho que precisava hoje, que às vezes era R$ 200, você conseguiu, às vezes era 300. Mas o que o cara ouve? Xingamento. E briga. E às vezes não fala nada, às vezes é a cara feia. Aí como é que o homem se sente? Isso acho que pior do que palavras é a forma, é a Expressão. postura. Isso. É a isso. postura que a pessoa está naquele momento em que o outro chega. E aí eu quero trazer a atenção do pessoal para uma outra coisa. Gente, vocês viram como foi um detalhezinho, foi uma coisinha, uma coisinha mínima, que quando mudou, pronto, tudo aquilo ali. Aí você vai para a rua agora fazer dinheiro, vai com mais leveza, vai com mais confiança, aí você sente mais segurança, porque você sabe que o dele é só fazer aquilo ali, Sim. você também fica mais leve e vira um círculo positivo. Às vezes é um detalhezinho no teu casamento aí que tá dando ruim, que tá virando uma bola de neve enorme, é isso aqui, ó. Aí tu muda isso aqui e pronto. E sozinho íamos conseguir entender isso? Não íamos. Não mesmo. Não íamos. Porque se fosse para entender, a gente tinha entendido lá atrás. Já tinha conseguido. Já tinha né? conseguido. Então, é onde entra a questão da... Gente, terapia tem que fazer. É vida, é Tem que vida. fazer. Tem que fazer. Você tem as coisas que você pensa, as coisas que você acha que você acha que você pode resolver. Mas quando você faz terapia, você vê que não é nada daquilo. E isso não te diminui como pessoa, como eu disse anteriormente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Hoje eu sou uma pessoa melhor por causa da terapia. A Golden é uma pessoa melhor por causa da terapia. E juntos somos melhores por causa da terapia. E claro, sempre tem campo para melhora. Claro. Sempre. Então, sempre vai ter alguma coisa para a gente olhar, mudar, melhorar. Sempre tem. Não para, né? Esse processo ele não para. Então, a terapia, ela te dá uma visão muito diferente. E aí você, com o passar do tempo, você vai entendendo. Às vezes você vai lá, que nem nós fizemos como se fosse a sessão, né, de revisão, por exemplo. Isso. E aí você descobre, às vezes, outras coisas, aí você fala, ai meu Deus, eu preciso... Tem mais isso pra Tem olhar? mais isso? Eu nem imaginava Sempre que eu tem. tinha isso. Então isso é muito bom, assim, mas pelo menos eu não preciso ficar presa a, sei lá, 5, 10 anos falando. Não. No momento em que eu preciso, a gente busca, né, você, a Edna, e aí as coisas elas vão dando Se aquelas encaixando. encaixadas. Né? Maravilhoso. E é importante a gente falar sobre isso, né? Porque, às vezes, nós fazemos terapia, fazemos, mas a gente não aplica. E não tem como dar certo. Porque, como você falou, a gente acaba jogando nas costas do terapeuta a nossa responsabilidade de cuidar. Como eu disse, né? Eu era um homem muito infantilizado. E a Golden era aquela pessoa que tomava conta de tudo. Quando nós sentamos e conversamos e achamos o nosso caminho ali e como as coisas tinham que ser feitas, como eu disse, a Golden ela foi criada para fazer o dinheiro dela, ela correr atrás das coisas dela. Ela era a pessoa que, olha, vou falar para sua tia, vou falar para sua irmã. Ah, Golden, conversa com o seu irmão. Era assim que aconteciam as coisas. Conversa com o seu irmão, ele já precisa. Conversa com o seu irmão, ele tá precisando de algumas coisas. Era assim que funcionava. Agora você imagina, num casamento onde eu fui criado, ou meu modelo era, ó, a mulher resolve tudo e pega uma mulher assim. Era tudo que eu queria. Era tudo que eu queria. Ela vai resolver tudo e eu vou ficar aqui, ó, tranquilo. Não vou procurar confronto nem nada. Mas aí depois da terapia que eu descobri onde a minha fase adulta e o que eu tenho que fazer, eu me senti muito mais amado por ela. Esses dias mesmo a gente estava andando e eu vi ela me olhando. Fazia anos, tempos que eu Te não me admirando. Era admirando. Fazia muito tempo que eu não me sentia desejado por ela. E eu vi ela olhando para mim. Porque as coisas estão melhorando. É um processo. E às vezes tem a recaída. Às vezes tem. Faz parte. Mas quando os dois estão unidos, querendo fazer as coisas dar certo, não tem como dar errado. Só que precisa dos dois quererem. E sempre vai ter aquela questão de sentar, conversar, resolver o que a gente precisa resolver. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser.
Porque não é porque assim, hoje nós estamos assim, mas assim, tem que conversar, né? Sempre tem. A conversa ela é necessária sempre. Existem formas de se conversar, mas hoje está ótimo. Vamos continuar. Por que a gente precisa continuar para manter isso? Então tem que ter conversa, precisa ter conversa. As circunstâncias mudam, né? A vida muda, os contratos de casamento mudam, né? Você usou uma expressão que eu achei muito legal, que é o nosso... Qual foi a palavra que você usou? Me deu branco agora. Nosso modelo. Se não foi essa, foi um sinônimo dessa, né? O nosso caminho, foi algo assim. E é muito legal isso, porque assim, não tem uma receita pronta. A gente tem os princípios. Os princípios do que dá certo, eles são, digamos, imutáveis. Mas qual é o jeito certo de administrar o dinheiro? O de vocês vai ser um, o meu e 10 não vai ser outro, do seu, com o teu marido, com a tua esposa vai ser outro, né? Qual é o jeito que faz o sexo funcionar para vocês? Vai ser um, para mim com a minha esposa vai ser outro, para o outro vai ser outro. O jeito de criar filhos, a minha filha é de um jeito, a filha é do... Então assim, cada um tem que encontrar o seu caminho, baseado nos princípios, né? Tem que achar o que dá certo para você. Isso. Cada um vai ter uma habilidade diferente, né? Somos pessoas diferentes. Então, cada modelo, cada família vai ter o seu modelo diferente. O nosso funciona assim. Da outra forma não estava funcionando. Não estava funcionando. E está tudo bem. Exatamente. Muito bom. Gold, vamos lá. Próxima pergunta aqui. Seguinte. Como que foi, porque assim, só para o pessoal entender, né? Quem não pegou o começo da história. A Gold fez a sistêmica primeiro, depois ela presenteou o marido com o tratamento dele. Como é que foi esse processo de... Explica pra gente, foi uma comunicação, ó, estou te dando um presente, vai lá e faz terapia, ou você perguntou primeiro, você incentivou? O que eu lembro, assim, foi de falar para ele que seria muito bom para ele. Isso foi uma das coisas que, assim, eu tenho Mas não obrigou? Claro. Não, obrigar não. Ela falou que seria importante. Eu falei, vai ser importante para você, vai ser bom pra gente. Eu falei, vai ser muito bom pra gente. Você vai ver, faz. Aí ele, não, mas agora não. Eu falei, faz, vai dar certo. Qual era o problema? Dinheiro. Era. Não tínhamos. Então, o que acontece? Na minha cabeça, eu disse, não, beleza. Eu acho que até é interessante fazer, mas agora a gente não tem grana para isso. Como? Acontece com muitos casais. Só que, no final das contas, é um investimento que você está fazendo para as coisas melhorarem. Porque, na verdade, assim, dá para se fazer, né? Quando você quer, você vai conseguir, você sabe onde você pode mexer. E aí foi exatamente isso. Mas, assim, a forma como eu cheguei, que eu lembro, assim, não foi de forma autoritária. Não foi isso. Mas foi uma conversa, assim. É nesse ponto que eu queria chegar. E eu bati muito, assim, na tecla que, vai ser muito bom para você, vai ser muito bom pra gente, a gente precisa, sabe? E aí eu fui levantando aquilo que eu tinha já aprendido, que eu tinha visto dentro da sistêmica, tudo. E aí eu comecei a falar, mas eu não cheguei com... E um ponto importante, ela chegou de forma amorosa e muito respeitosa. Ela disse, olha, isso vai ser importante para você melhorar como pessoa, para nós melhorarmos juntos. Com certeza ela não vai lembrar disso. Mas ela falou... Ela foi exatamente dessa maneira. Eu lembro como se fosse ontem que aconteceu. A forma que ela falou. E isso é importante. Porque às vezes ela podia muito bem ter falado assim, ó, eu estou pagando o negócio, vai lá e faz. Será que teria dado resultado? Teria. Mas quando ela falou de forma amorosa e sentimental, assim, olha, vai ser bom pra gente, pra você vai ser melhor, vai ser muito bom pra você resolver as suas questões, pra nós melhorarmos como família. É como casal, foi lá a palavra, exato. Como casal, eu falei, opa, peraí, ela tá falando muito sério. Ela não tá só brigando comigo de novo. Que legal, que legal. Bom, então aproveita, já estamos chegando aqui na reta final, gente, eu não vi passar. Gente, olha aqui, eu tô vendo o tempo agora, não vi passar. Papo gostoso é assim, né? Deixa uma mensagem, aproveita essa oportunidade de estar aqui falando em rede nacional, digamos assim, em rede internacional. Deixa uma mensagem para essas mulheres, vou te pedir algumas mensagens, a primeira é essa. Para as mulheres que olham para o marido e falam, cara, eu tô vendo que o marido não tá na posição, tá trocado. Ele tinha que estar aqui, mas tá invertido. Elas querem que o marido se trate, elas querem que o marido faça terapia, mas não estão encontrando como, o melhor jeito de conversar, de incentivar. Deixa uma mensagem para essas mulheres, essas esposas. A mensagem é,
comece por você. Faça o seu Boa, processo. boa. Olhe para si. Que aí, com o tempo, ele vai perceber a mudança. E aí, você vai saber a hora certa de conversar. Você vai saber a hora certa de falar. Mas começa por você. Começa por você. E aí, depois, deixa que as outras coisas, elas vão se ajeitando. Porque o marido, ele vai perceber a diferença. Ele vai perceber que, não, mas como tá diferente, tá falando de outro jeito, ele vai perceber. Né? Então, assim, primeiro começa com você mesmo. E aí deixa que as outras coisas elas vão fluindo e as conversas elas vão acontecer. Perfeito. Se não vira a dinâmica do acusador, né? Quando eu acuso, É. eu tô certo, você tá errado. Aí já fica É, uma coisa tá assim, bom. né? Já desequilibra. Já desequilibrou, exatamente. Deixa uma mensagem agora para os maridos. Imagina aí esses maridões que estamos assistindo, especificamente aqueles maridos que estão com dificuldade de assumir suas funções, que olham para a esposa e veem, caramba, minha esposa é uma guerreirona, ela manda em tudo, e agora? Como é que eu vou ter uma conversa com ela? Como é que eu vou mudar uma coisa que já está há anos e mais anos desse jeito? Pode pensar, fica à vontade, se precisar Gente, eu dar um pensar. recado para os homens. Imagina talvez assim, o que as esposas deles estão pensando, né? Deixa um recado para eles. O recado, acho que cara, é difícil, é Difícil? Quer pensar? difícil. Mas assuma o que você tem que assumir. Eu já sou mais de uma forma mais direta, assim, assuma o que você tem que assumir. E se você não sabe como fazer, busque uma ajuda, busque alguma forma. Porque muitas vezes a pessoa ela quer mudar, mas ela não sabe por onde começar. E normalmente os homens, eles têm muita resistência. Eles têm uma E a gente resistência falou isso, só vai no médico quando tá morrendo. Né? exatamente. Porque assim, o homem ele tem o raciocínio, então ele consegue entender que tem coisa errada. Ele consegue. No fundo ele está sentindo Ele sabe, também. todo mundo sabe, mas quer esconder. Então assim, se você está vendo que não está bom, não deixe chegar num ponto que fique insuportável. Faça alguma coisa para mudar. E se não consegue mudar sozinho, busca ajuda. Busca ajuda. Isso aí. Porque às vezes fazer sozinho se torna difícil. E dialogar, né? Precisa do diálogo. Precisa do diálogo com a esposa, principalmente, que é a pessoa que está mais próxima. Se não, busca mesmo uma terapia, gente. Resolve o que precisa resolver. Para que levar um casamento morno? Para que levar um casamento triste? Porque a pessoa sabe. O ser humano sabe quando não está bom. E por mais que talvez a esposa dele, pode ser que ela não reconheça, não admita, mas no fundo ela tá doida para ele ir pro lugar dele, sair disso aqui e ficar na posição. É pesado. É pesado para É ela. pesado para a esposa. Então, quando o marido assume o papel dele, tudo flui melhor. Ambos têm que cada um assumindo o seu. Cada um no seu papel. E pra gente fechar com chave de ouro, Gold, deixa uma mensagem para essa mulherada que assumiu o papel da guerreira, pegou a espada, escudo e lança e faca no dente e tudo que tem direito e tá querendo carregar o mundo nas costas. Meu amor, sai dessa. Sai dessa que isso não é vida, não é vida. Você não nasceu para isso, você não foi criada para isso. O mundo é muito melhor, sua vida é muito melhor, os seus relacionamentos são muito melhores quando você se coloca. Qual o problema de ser frágil? Qual o problema de se colocar como uma mulher? Então, assim, para de querer viver. Para de querer viver aquela eu consigo, eu posso. Todo mundo sabe que você consegue. Todo mundo sabe que você é uma pessoa ótima, excelente no que faz. Mas por que tem que ser pesado? Para que ser pesado? Dá para ser mais leve. Então, para de escolher. Acho que essa é a palavra. Deixe de escolher, pare de escolher o peso de querer levar o mundo nas costas. Eu acho que é isso. E vai buscar ajuda se precisar também. Vai buscar ajuda se precisar. Porque sozinho a gente não consegue, né, Não, gente? dá. É isso aí. Gente, foi maravilhoso. Já curtiu esse vídeo? Se não, já curte agora. Já tá inscrito? Se inscreve no canal. Quer deixar o seu Instagram, Gold, pro pessoal te seguir? É Gold, Gold,
Brasil 01. É isso aí. Isso aí. Quer deixar o seu, meu amigo? O meu é o @Djair, com I, D-I-J-A-I-R. Isso aí. Flávio Monteiro, mentor, é o meu, da Edna Terapeuta. Já siga a gente nas redes sociais. E esse foi mais um episódio do Caso de Sucesso. Obrigado, Flávio. Agora trouxemos um casal para vocês verem que terapia funciona. Por isso que temos aqui o Terapia na Veia para você sentir, pensar e curar. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais.